Olá a todos. Hoje, dia 15 de junho de 2020. Há 20 minutos atrás, eu estava preparando para gravar esse áudio e uma pessoa do grupo, eu falo grupo, mas é a nossa lista de transmissão aqui do WhatsApp, que não tem nada a ver com o grupo, mas só por força de expressão mesmo, uma das pessoas da lista de WhatsApp, da lista de transmissão que recebe meu áudio em antecipado e depois o Rodolfo coloca lá no canal dele, me contou um problema da sua vida. E antes de gravar esse áudio, eu gravei um áudio para ele de 6 minutos e 7 segundos. E no áudio que eu gravei para ele, eu disse que eu estava me preparando para gravar esse áudio aqui, que hoje envio para vocês. Bom, todos vocês já me conhecem, alguns me conhecem pessoalmente, outros me conhecem só pela internet mesmo. Eu ainda tenho muitos colegas virtuais e acredito que você que está me ouvindo seja um deles, né? E já tem aqueles outros colegas que já me conheceu pessoalmente, já esteve comigo pessoalmente, já soube quem verdadeiramente sou. A maioria também aqui já me viu contar a minha história de vida e a minha história relacionada aos homens e mulheres do espaço. Também a maioria aqui me ouviu dizer várias e várias vezes que eu só assumi essa responsabilidade de falar, de transmitir aquilo que é tratado comigo de forma pessoal, onde essa tratativa comigo eu filtro e passo como se fosse uma mensagem para vocês. Mas em nenhum momento, nenhum homem, nenhuma mulher do espaço pediu para mim passar para vocês alguma mensagem. E como eu posso te explicar isso? É simples. Imagina você que sempre respeitou seu pai e sua mãe, que teve uma família unida, por mais problemas que tivesse, mas a família permaneceu unida. E você viu o valor do caráter do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E um dia, na roda de colegas, você compartilhou a sua experiência. E no meio da experiência que você compartilhou, nessa roda de colegas, tinha uma pessoa. E essa pessoa achou tão interessante a sua experiência de vida que ela decidiu usar você como exemplo. E ela conta para as outras pessoas sobre a sua experiência e ela cria, através dessa experiência, como se fosse pequenos provérbios para poder elucidar a experiência verídica de alguém. Assim acontece comigo. Quando a Guinachete e todos os outros que eu já mencionei, como também todos que eu ainda não mencionei, entra em tratativa comigo, as coisas competem a mim. E aí, de livre e espontânea vontade,
eu uso aquela mensagem para mim e transformo ela em uma mensagem para quem quer ouvir. Por isso eu sempre disse aqui que ninguém é obrigado a acreditar em mim. Acredita quem quer. Acredita quem quer. No título aí, eu falo, por que é que eu joguei a toalha há 6, 7, há quase 8 anos, na verdade, atrás? Por que eu joguei a toalha? E que toalha é essa? Será que é a toalha que eu tomei banho há 8 anos atrás? Qual toalha é essa? De que toalha eu estou falando? E por que estou falando em jogar a toalha? Qual é o significado desta expressão, joguei a toalha? Qual que é a verdadeira expressão para isso? Qual que é o verdadeiro fundamento disso? Joguei a toalha. Para o nosso raciocínio, melhor dizendo, a expressão jogar a toalha significa estou desistindo e não se fala mais no assunto, não é? Então, eu vou tentar fazer você compreender da melhor forma possível por que que hoje e a cada dia que passa eu me torno mais cru, mais frio. E por que que eu sempre vou contra a tudo que você aprendeu, a toda a sua ideologia, mas te dou sempre a prerrogativa de você seguir aquilo que você entende. Se você acredita no amor, fale dele. Se você acredita no perdão, pratique ele. Não é verdade? Se você acredita que alguém mereça uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, dê a ele. Correto? Porque nenhuma experiência na vida é igual. Nenhuma. Nada é igual. É por isso que é difícil você tentar encontrar palavras e falar aquilo de uma forma mais simplificada possível para que quem te ouve entender. Ao longo da vida, e a vida é aquela que você vive a cada momento. Ao longo da vida, eu vi muitas coisas erradas. Praticar essas coisas era uma opção. A vida me ensinou a dormir com um olho fechado e outro aberto. A vida me ensinou que eu não devesse depender de ninguém para sobreviver. A vida me ensinou que eu devesse correr atrás. Hoje, quando eu vejo as pessoas se esforçando para trabalhar, eu vejo pessoas correndo atrás de seus sonhos, pessoas com idade avançada ingressando na universidade, sendo exemplo para a juventude. Isso me agrada. Isso me agrada. Quando eu vejo uma criança
um adolescente pedir esmola no semáforo, aquilo me entristece. Porque aquela criança ali e aquele adolescente poderia estar trabalhando, contribuindo para a previdência social. Quando eu vejo uma família destruída, eu não me envolvo. Não me envolvo. Quando eu vejo pessoas fracas, eu também não me envolvo. Porque a gente não pode consertar o defeito da outra pessoa. Ninguém pode mudar o caráter de ninguém. Nós mudamos vícios e costumes, mas caráter nunca. Eu venho aqui toda vez que eu quero, porque eu não sou obrigado a nada. Se eu quiser ficar um ano sem gravar áudio, eu fico. Se eu quiser ficar de férias um ano de vocês e continuar as minhas viagens, eu vou, porque ninguém me impede. Não é verdade? Eu sou livre para fazer o que eu quero, desde que eu não prejudique a outra pessoa, desde que eu não me influencie e não seja influência no livre-arbítrio de outra pessoa. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para pintar o 7, o 8, o 9, o 10. Sou livre para fazer o que quiser. Se você olhar naquele meu canal, que há muito tempo eu não gravo vídeo por lá, no Agnachete Henrique. Se você olhar no canal do Rodolfo Ufos, você vai ver a quantidade de assinaturas que ele tem. A última vez que eu olhei, ele estava com 649 inscritos. A média de visualização é de 180, 500, não passa disso. O meu canal lá, que vai ser desativado, o primeiro vídeo já tem quase 26 mil visualizações em 4 anos. O último, não sei se tem 4 mil ou 6 mil, não sei, porque tem muito tempo que eu não olho. A quantidade de pessoas inscritas no meu canal, me parece que é 3.200 ou 3.300, um negócio assim. E toda vez que eu falava por lá, eu dizia que você não precisava compartilhar nada que eu estava falando, nem precisava se inscrever no meu canal, e muito menos dar joinha. Contra ou a favor, tanto faz. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse um vagabundo, um safado, um pilantra, que contasse mentiras, hoje eu estaria aproximadamente com 300 a 500 mil inscritos. E a taxa de média de visualização de cada história minha contada estaria na margem de 40 a 120 mil visualizações. Somando tudo, daria em torno de 5 a 10 milhões de visualizações, somando todos os vídeos.
Se eu contasse mentira e fosse um vagabundo alimentado por você ou por vocês, se eu criasse um objeto, ou um desodorante, ou um condicionador, ou um creme, ou um shampoo, ou um chaveiro, ou uma varinha de condão, ou um cetro, e dissesse para você assim: compra isso na minha mão por R$ 2.000, compra esse creme aqui na minha mão, que ele vai te proteger dos inimigos dimensionais, passa esse desodorante das estrelas debaixo do braço, que você vai ser próspero. Se eu vendesse vassoura, colher de pedreiro, aqueles tijolinhos de plástico, né, que as igrejas também vendem, se eu fosse um picareta e furtasse na sua cara, abrindo a sua carteira e te pedindo dinheiro para patrocinar a minha vagabundagem, eu já teria sido chamado na televisão para falar de alienígena. Qualquer diretor estaria fazendo um documentário da minha vida. Porque o mundo quer mentira. Eu disse para vocês que quem fala a verdade merece sempre castigo. E eu sou castigado e levanto todos os dias e agradeço por isso. Porque eu sei que na minha conta bancária não tem um centavo seu. Eu sei que o meu patrimônio foi adquirido pelo valor do meu conhecimento em aplicações e investimentos. Eu não mendiguei que você me desse o pão todos os dias. Eu não pedi que você me sustentasse. Então eu posso falar com a boca cheia. As pessoas, elas gostam de ouvir mentiras. Ninguém gosta de ouvir verdade. Se eu mentisse e inventasse tudo isso que eu conto para vocês, eu seria o homem mais idolatrado do youtuber. Até outros youtubers estariam falando de mim. Porque o ser humano, ele gosta de ser enganado. O ser humano gosta de ser patrocinado. O ser humano gosta de furtar e roubar na forma lícita. E o que é uma forma lícita? É ele abrir a carteira na sua frente, tirar o seu dinheiro, e você vendo que ele está tirando e você sorrindo ainda para ele. Isso é um furto de forma lícita. A pessoa conversar com você, abrir sua carteira e você ver que ela está abrindo sua carteira e ela pegar uma nota de R$ 10, de 50, de 100, e você ainda sorrir para ela, e quando você vai embora ela te dá 3 beijinhos no rosto. Se eu fosse assim, e se a minha história fosse uma mentira, eu teria 500 ou 1 milhão de inscritos. Eu estaria exibindo a placa de youtuber de 100 mil inscritos, de 1 milhão de inscritos, pode ter certeza. E a cada vez que eu desligasse a câmera e enviasse o vídeo para o meu editor, que eu não tenho, porque aqui eu faço tudo pelos cocos mesmo, eu ia zombar de vocês. E se vocês me dessem do teu dinheiro, eu ia usá-lo para me deitar com prostitutas. E se eu fosse um drogado, eu usaria droga com seu dinheiro. E ainda iria rir de você. E sabe o que ia acontecer quando você descobrisse? Eu ia gravar um vídeo te pedindo perdão. Sabe o que ia acontecer? Você ia me perdoar.
Porque você gosta de ser manipulado. Você gosta de mentira. Talvez você não fale mentira, mas você gosta de ouvir a mentira. Porque a mentira, ouvida por você, eu falo aqui em um emprego individual e a carapuça serve para quem servir, te agrada. Te faz ir no mundo da lua e voltar. As pessoas falam desse tal amor, mas não vive. Falam do perdão, mas não vive. Entendeu? Fala da comunhão com certos seres extraterrestres, mas não vive porcaria nenhuma. Então, se eu te vendesse um condicionador e um shampoo e te dissesse assim, olha, a Guinachete te abençoou, e vendesse cada kit de shampoo e condicionador por R$ 200, até R$ 500, vamos arredondar para cima, eu garanto que 90% das pessoas que me ouvem hoje compraria. Se eu comprasse algumas colheres de pedreiro de plástico e te vendesse cada colherzinha daquela por R$ 100 e falasse com você assim, olha, quando você for assentar ou consertar a rachadura da sua casa, bata a massa com essa colherzinha. A primeira massa tem que ser batida com essa colherzinha. 99% das pessoas que me ouvem compraria. Se eu vendesse para você qualquer objeto, você compraria. E não venha me dizer você que não compraria não, porque você compraria sim. Porque você gosta de ser enganado. Só que eu não sou essa pessoa. Por isso que para mim uma pessoa, 2, 10, 20 mil me ouvindo, não faz diferença nenhuma. Porque se você está esperando eu te vender um objeto e dizer que ele é originário das estrelas, eu sou o maior vagabundo que esse país possa conceber. Então, como eu não agrado muitas pessoas, elas fogem de mim. Porque elas têm coragem de sustentar um vagabundo, mas não têm coragem de comprar uma cesta básica que dá realmente quem precisa. Elas têm coragem de comprar um shampoo ungido, uma vassoura ungida, um tijolo ungido, mas não têm coragem de pagar a conta de água do seu vizinho. O ser humano é totalmente manipulável. E se eu quisesse manipular cada um de vocês, eu manipularia. Eu viveria nas custas de vocês. Eu mentiria dioturnamente para roubar, furtar o seu dinheiro, a sua aposentadoria, o seu salário de 26 dias trabalhado. Entenderam? Então, ver a fragilidade do ser humano, às vezes me enoja.
tanta hipocrisia, tanta besteira, tanto leve trás, disse-me disse, que me enoja. Eu fico triste quando eu vejo um homem de 30 anos de idade não ter a sua casa própria. Eu fico triste. Mas eu não posso julgá-lo, sabe por quê? Porque talvez ele optou por morar de aluguel a vida inteira. Porque ele gosta de estar mudando de casa em casa, mudando de estado, mudando até de país. Então por isso que eu não posso julgar essa pessoa. Mas eu fico triste quando eu vejo um homem, e eu inocento todas as mulheres em relação a isso. Eu fico triste quando eu vejo um homem de 30 anos de idade não ter uma casa própria, não ter um lote financiado, não ter uma casinha financiada pela Caixa Econômica Federal, pagando ali R$ 100 por mês, 200, porque o governo não cobra muito no financiamento, ainda mais com aquele projeto lá do Minha Casa Minha Vida. Eu fico triste em ver pessoas pagando aluguel porque é um dinheiro sem retorno. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui morar na casa do meu padrinho. Ele virou para mim e falou comigo assim: você vai me pagar 60 por mês. O salário mínimo era 90 e poucos reais. Mas como ele sabia que eu fui forjado como homem, e que o tamanho do meu pinto não dizia se eu era homem ou não, mas sim o meu caráter, o meu esforço, ele me via trabalhando, dormindo numa oficina mecânica, entregando medicamentos de bicicleta, panfletando para o mercado. Quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu tinha parado de trabalhar com o meu tio, vários encarregados de obra me chamavam, porque eu era bem franzino, bem magrinho, me desciam naqueles tubulões para me fazer a sapata do tubulão. Com 13 anos de idade, eu tinha uma colher de pedreiro pequena, um martelo, uma marreta, um ponteiro, uma talhadeira, uma trena, um prumo, um esquadro. Eu tinha um enxadão, que o cabo do enxadão era 20 centímetros, porque com esse enxadão de cabo curto é que eu fazia sapata nos tubulões. Então, o meu padrinho, sabendo disso, vou cobrar 60 dele. Depois passou para o plano real, continuou sendo R$ 60. E R$ 60 em 94 era muito dinheiro. Quando eu tive meu primeiro apartamento, eu estava com 21 anos de idade. E no dia que eu entreguei a casa do meu padrinho, ele me entregou um envelope que parecia ter um livro lá dentro. Eu até achei que era uma bíblia, de tão grosso que era. Ele disse para mim assim: olha, meu filho, quando você chegar na sua casa, você abre. Quando eu abri, sabe o que tinha lá? Todo o dinheiro que eu tinha pago para ele dos 15 anos até os 21 anos de idade. Ele me devolveu tudo. Tudo. Ele me devolveu centavo por centavo. Ele pegava o aluguel, para mim achar que era aluguel, mas ele guardava o dinheiro. E ele me devolveu tudo. E foi com aquele dinheiro da devolução, mais o outro que tinha sobrado da minha conta, é que eu fiz a reforma do meu primeiro apartamento no bairro Santa Amélia, atrás do Super Nosso, na Avenida Portugal. Depois eu voltei na casa do meu padrinho e falei assim: olha, o senhor me devolveu tudo. Ele falou comigo assim: mesmo eu não sendo seu pai biológico, um pai nunca cobra um filho.
Porque se eu tivesse um filho homem, ele falou comigo, que fosse biológico, ai dele se não fosse maior do que você, Carlos. Mas a vida me deu 3 filhas maravilhosas. Ou seja, se ele tivesse um filho homem, ele queria que não fosse igual a mim, mas fosse melhor do que eu. Então, se eu fosse um vagabundo, eu estaria sendo sustentado por cada um de vocês. E a maioria de vocês iam sentir prazer em me sustentar. E quando alguém falasse mal de mim, vocês iriam mover tripa coração para me defender. Não é verdade? Mas o que é que eu sempre disse para vocês? Quando vocês veem alguém falando mal de mim, não me defenda. Não compre nenhuma briga por mim. Foi ou não foi? Por quê? Porque minha vida é limpa. Eu trabalhei para estar onde eu estou. Eu me tornei desejoso em aprender aquilo que eu aprendi com o senhor Otávio. Né? Então eu vejo as pessoas, para algumas eu tenho até aquele sentimento de dó. Dó mesmo. De ver a pessoa parada no tempo. Entra janeiro, termina dezembro, a pessoa está na mesma e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Os homens e mulheres do espaço me proibiram de ter filhos aqui no planeta devido à minha alteração genética. Então, eu sou estéril. Eu sou igual aquele som estéril, sabe? Eu sou estéril. Mas se eu tivesse um filho ou uma filha, eles iam aprender do mesmo jeito que eu aprendi. Não ia passar a mão na cabeça. Podia ser sangue do meu sangue, osso do meu osso, carne da minha carne, que ia comer o pão que o diabo amassou. Mas a existência, sabendo de quem eu sou, optou por não me dar filho nenhum. Por isso que eu evito muito entrar no mérito de quem é pai e de quem é mãe. O tempo passa, a vida passa e a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Quem lembra daquela propaganda? As pessoas me procuram pedindo ajuda para os outros. O que eu posso, eu faço. Queria fazer para todo mundo, mas infelizmente algumas pessoas estão em determinadas situações porque têm que estar, porque fizeram por merecer aquilo. Em dezembro de 2007, foi no dia 13 de dezembro de 2007, eu queria testar como era curar uma pessoa.
E aí fui atrás de algumas pessoas que eu já conhecia desde a minha infância. Inclusive, uma delas mora no quarteirão de cima de onde meu padrinho mora até hoje. O nome dela é Elaine. Elaine, ela tinha a mão direita dela com problema. Por quê? Porque ela trabalhava como lavadeira e operava aquelas máquinas industriais. Um dia, por descuido, porque ela brigava muito com o marido dela, ela estava com a cabeça lá na lua, ela foi colocar a mão dentro da máquina e aí o lençol enrolou na mão dela e decepou a mão dela fora. Eles levaram ela para o hospital, conseguiram colocar a mão dela no lugar, mas ela ficou com os dedos todos tortos. E na época o plano de saúde cobriu tudo. Eu lembro que meu padrinho e minha madrinha tinham me levado lá na casa dela, porque a casa dela tinha muita grama e ela queria combinar comigo para me catar as tiriricas, né, da grama. Então, a cada 15 dias, dando em um domingo, eu ficava o dia inteiro sentado no gramado da casa dela, catando aquelas tiriricas, né? Teve um dia que eu vi a mão dela. Do cotovelo para baixo, assim, a mão dela começava a afinar. Você via só a pele e o osso. Então eu fui lá, já no dia 5 de dezembro, porque no dia 13 de dezembro eu tinha pensado no dia 5. Eu fiz acontecer meu pensamento. Bati na casa dela, ela me recebeu numa felicidade ímpar. O ônibus antigo 1207B, Santa Mônica Betânia, passava em frente à casa dela. Entrei, conversei com ela. Ela tinha me falado que os filhos dela tinham casado, estava só ela e o marido. Eles já tinham se acertado na vida. E eu pedi a ela que me desse a mão dela. Ela me deu. A mão dela ficava com o pulso assim fechado. Não abria. Eu lembro que quando ela colocou a mão dela na minha mão, com o punho fechado, ela começou a chorar porque ela dizia que parecia que minha mão tinha fogo. E de pouco a pouco, aquela energia que saía da minha mão fazia com que os dedos dela voltassem ao normal. Hoje a mão dela, que era mirrada pelo acidente, é muito mais forte do que a mão sã. Só que aquela característica do braço continuou a mesma coisa, não mudou. Mas a mão funciona que é uma beleza. Depois disso eu vi que eu podia usar a minha energia em benefício de outra pessoa. O tempo passou. Eu comprei uma casa. No começo eu tinha alugado essa casa. Depois eu comprei essa casa. Que fica no bairro Floresta, na Avenida Assis Chateaubriand. Próximo ali a emissora Alterosa. Entre a Alterosa e a Record. Comprei uma casa ali, primeiro tinha alugado ela. Uma casa antiga, tombada pelo patrimônio histórico. Gradezinha na frente. Aluguei. Paguei uma empresa para limpar toda a casa, capinar. Pintou. E eu enchi a casa de sofá. Sofá, poltrona. E do nada, as pessoas chegaram ali e achavam que era um centro espírita. E eu deixava as pessoas entrar.
Na época foram mais de 6.000 pessoas. Quantas e quantas pessoas até de fora do país vieram. Eu tenho vídeos que foram filmados em VHS, fotografias provando tudo isso. Até que eu vi que aquelas pessoas tinham compreendido a mensagem. Mas para chegar ali, eu comi o pão que os inimigos dimensionais amassaram para mim. Por quê? Porque eu curava quem não merecia. E depois eu era cobrado. E eu continuava curando porque eu achava que todos mereciam. E depois eu era chamado a atenção. Porque algumas pessoas plantam na vida aquilo que elas merecem colher. E você não pode tirar o saco das costas da pessoa que fez uma péssima colheita na vida e acrescentar ali com grãos puros, porque aquela pessoa vai derramar aqueles grãos no chão e vai pisar em cima deles. E aquilo foi me fadigando, me entristecendo. E aí sim eu joguei a toalha. Naquela altura eu já tinha comprado o imóvel, eu vendi o imóvel. E as pessoas, cada uma seguiu o seu rumo. As pessoas queriam me dar dinheiro, queriam me dar terreno, queriam me dar chácara, queriam me dar carro. Pessoas perguntavam de que eu trabalhava, queria me dar cargo nas suas empresas. Gerentes de banco me convidavam para trabalhar no banco. Era aquela festa. Eu lembro que eu dizia assim, olha, do mesmo jeito que você está me ofertando isso, por que você não oferta para quem não tem? E eles, com gesto de gratidão, e aí sim essa palavra gratidão tem valor, pegava aquilo que seria meu presente e dava para as outras pessoas. Pessoas famosas. Quando eu falei a primeira vez no YouTube, essas pessoas famosas começaram a me ouvir, mas nunca comentaram nada. No inbox do meu Facebook elas comentam. Só que eu não vou expor elas por causa do trabalho delas que elas têm em emissoras, como a Globo, como a Record, fazendo novela. São pessoas que não foram curadas por mim, foram curadas por elas mesmas, porque elas compreenderam a mensagem que eu passava. Mas depois que eu vi que o que eu podia fazer para um eu não podia fazer para o outro, como é que eu ia tratar aquele outro que não poderia receber nada de mim? Seria injusto, não é? Então eu decidi acabar com tudo aquilo. Acabar. Quantas e quantas vezes emissoras de TV iam lá para a porta para querer fazer alguma matéria e recebia uma ligação, seja lá de quem for, e eles abortavam a matéria. Eu tenho orgulho disso. Mas eu nunca disse assim, olha, para você ser curado, me dê 10% do seu salário. Ou traga alimento não perecível. Jamais. Eu ficava sentado no sofá, entrava pessoas, conversava comigo, e vinha pessoas de fora. Então, os que mereciam iam e os que não mereciam também.
Então, por ter sido chamado a atenção pelas mulheres e pelos homens do espaço várias vezes, eu joguei a toalha. Eu falei, olha, independente da colheita do fulano, do ciclano, do beltrano, eu queria pelo menos dar um punhado de grão para ele. E aí eles me mostravam como era a vida daquela pessoa e o que ela tinha feito de ruim para as outras pessoas. Eram pessoas que tinham trocado tiro com a polícia e que estavam na cadeira de roda. Eram pessoas que tinham matado os pais e quando fugiu da polícia foi baleado na coluna. Então, quando eles me mostraram essas pessoas, eles perguntavam para mim se eu achava justo devolver uma boa vida para a pessoa que tinha destruído vida de centenas, de dezenas de pessoas. E aí eu compreendi. Aí eu joguei a toalha, optei por não falar mais nisso, recebi minha missão de residir na República, me esvaziei o máximo que eu podia me esvaziar, cumpri a minha missão com muita honra e muito louvor, voltei para a minha vida normal, continuei aqui falando com vocês. Sempre que eu quero, eu gravo um áudio para vocês. Nunca pedi nada para vocês. O que eu incentivo é vocês ajudarem o próximo. E quando eu peço para você ajudar alguém, é porque aquela pessoa merece. Quando eu ajudo alguém, é porque aquela pessoa merece. Eu já fui enganado porque eu permiti ser enganado pela ingenuidade do sentimentalismo. Ingenuidade do sentimentalismo. E infelizmente, eu ainda sou 30% humano. 15% é a representação do pior do ser humano em mim. E os outros 15% representa o melhor do ser humano em mim. E os outros 70% é aquilo que eu represento em relação a eles. Porque eu, Carlos Henrique, não mancho o nome deles para nada. Quantas e quantas vezes eu recebia prints de conversa, de fofoqueiros. Carlos, xingaram a Guinachete. Carlos, xingaram a Arnetoliel. Carlos, olha o que esse pastor aqui falou de Arnetoliel. Pergunta se eu fui lá brigar com essas pessoas. Agora, quem sabe de quais pessoas, porque foram muitas que eu estou falando, procura saber como é que estão a vida delas. Precisou de eu ir lá brigar? Não. Não precisou. A existência assumiu a responsabilidade. Eu vejo as pessoas me procurar por estarem doentes. Carlos, eu estou doente, me ajuda. Eu já vi pais me procurar pelos seus filhos. Eu só falava, eu desejo que dê certo. Daqui a pouco a pessoa me mandava mensagem, me mandava áudio, tá tudo arquivado. Porque se amanhã eu citar o nome da pessoa e a pessoa dizer que é mentira, eu vou envergonhá-la com o próprio áudio, com a própria conversa. Eu dei prova para vocês. Muitos aí receberam vídeos de pessoas comentando que foram curadas, que se iniciaram a cura. E olha que eu não fiz nada, só apenas desejei. E eu tenho tudo arquivado. Tudo.
Algumas coisas sem querer eu apaguei, mas eu tive pessoas que têm os arquivos e que a hora que eu quiser me envia. Simplesmente porque eu falei, eu desejo. Se eu for contar aqui para vocês o que tem de pessoas que me agradecem dioturnamente, Carlos, muito obrigado por você ter me ajudado a mudar de vida. Minha vida melhorou a partir do momento que eu compreendi a minha razão de vida. Quantos e quantos adolescentes sentaram com seus pais, optaram por sair de casa e os pais se sentiram orgulhosos dos seus filhos, que estão trabalhando, estão lutando no dia a dia. E eles próprios me diziam, Carlos, eu ficava jogando videogame o dia inteiro. Carlos, eu ficava no telefone o dia inteiro. Agora eu sei o valor do trabalho. Eu sinto prazer de chegar no 5º dia útil de cada mês e olhar lá meu saldo. Um salário mínimo, ou 1,5 salário, mas é meu. E você vê a pessoa falar com tanta simplicidade, que aquele 1 salário é 1 milhão para ela. Outros não saíram de casa, mas conseguiram trabalho. A crise veio aí para todo mundo que é desfavorecido financeiramente, na grande maioria. Essas pessoas viram seus amigos lá, seus colegas serem demitidos, e eles, por serem novatos em vista de muitos antigos na empresa, permaneceram, foram escolhidos, não pelo gerente, mas pela existência para estar ali. Porque optaram aceitar aquilo que para eles um dia será uma verdade absoluta. Teve gente que me chamou para fazer uma videochamada. O nome dessa pessoa é Rafael Oliveira Júnior. O Rafael me chamou para uma videochamada. Eu agendei, abrimos a videochamada. Tava ele, a mãe, o pai e os 2 irmãos. E ele tinha me mostrado 11 notas de R$100. E ele falou comigo assim, Carlos, me dá a sua conta bancária, porque eu falei para o meu pai e para minha mãe, porque eu era um homem depressivo, estava dentro do quarto, só sabia chorar, estava pensando em fazer besteira. Quando eu passei a te ouvir, por causa desse meu irmão aqui, ó, ele bateu no ombro do irmão dele, chamado Vinícius. No começo, eu te rejeitei. Eu chamei você de louco. Depois eu passei a te ouvir, ouvi todos os seus vídeos no seu canal, li todas as postagens no grupo, recebo os seus áudios através do meu pai, que você autorizou mandar para mim, agora eu estou na lista de contatos seus. E eu jurei para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos que estão aqui como testemunha, que o primeiro salário que eu ganhasse seria para você. Pergunta a ele se eu aceitei. A única coisa que eu falei é, você quer me dar mesmo? Quero. Quanto tem aí? R$1.100. Então tá bom, eu aceito. Agora eu posso dar para quem eu quiser? Pode. É seu, vou depositar para você. Então deposita na sua conta que eu estou dando para você. Ele ficou sem falar. Porque ele tinha me dado, era meu, eu podia dar para quem eu quiser, estava devolvendo para ele. Eu nunca vi um homem de 62 anos de idade chorar igual o pai dele chorou. E se eu fosse um vagabundo? Um safado, um pilantra, um ladrão? Teria passado minha conta bancária, deposita aqui. Não é verdade?
Depois ele disse para mim assim: olha, Carlos, na rua de baixo da minha casa tem uma família. A mãe tem 8 filhos. Recebe Bolsa Família. Já falou comigo que vai receber auxílio emergencial. Mas independente dela ganhar na loteria amanhã, eu falei com ela que todo mês a cesta básica da empresa é dela. Isso é bonito. Se eu fosse um pilantra, eu dizia: vende a cesta básica e me dá o dinheiro. Não é verdade? Quando eu peço alguém para ajudar o seu próximo e depois essa pessoa fica de mimimi, eu falo para a pessoa: você ajudou com quanto? Tanto. Quer de volta? Tá, que te dou. Eu tenho dinheiro suficiente para isso. Entenderam? Então hoje, quando as pessoas aparecem no meu caminho, elas aparecem para me contar seus problemas. A primeira coisa que eu falo é: se você me contou seus problemas é porque você está ciente deles. O que você faria se fosse eu contando esse mesmo problema para você? Qual é o conselho que você me daria? A pessoa fica engasgada. Eu acho que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra teria essa estratégia de falar isso que eu acabei de falar aqui. Porque é muito fácil eu chegar e contar o meu problema. É muito fácil eu chegar e pedir ajuda. O que é difícil é você compreender que você é capaz, e muito mais do que isso, de resolver seus próprios problemas. A única coisa que cai do céu é avião e chuva. Avião e chuva é o que cai do céu. A sua atitude diária, a sua boa vontade diária, é que vai fazer você mudar o seu destino. As pessoas me procuram: Carlos, eu tô doente. Carlos, eu fui no médico ontem, eu tô preocupado. Carlos, eu tô com fome. Carlos, meu aluguel tá atrasado. Carlos, me dá uma casa. Carlos, me dá um boi. Carlos, me dá uma égua. Carlos, me dá um carro. Carlos, me dá um caminhão para trabalhar. Carlos, monta para mim uma oficina mecânica. Carlos, conserta minha moto. Carlos, faz isso. Carlos, faz aquilo. Eu posso fazer. Posso. Só que eu não prometo mais nada a ninguém. Porque o único tempo que você entende é o tempo do dia e o tempo da noite. O único tempo que você compreende é o tempo marcado no relógio, no calendário, no compromisso. Esse é o tempo que você entende. O tempo que eu sei é outro. Falta só 4 pessoas da margem das promessas que no passado eu fiz, porque pessoas me procuraram, me contaram seus problemas. Eu não fui até a elas e disse assim: olha, qual que é o seu problema? Eu vou resolver. Não. Pelo contrário. Vieram a mim e contaram seus problemas. E eu compadeci das pessoas e disse: olha, eu vou te ajudar, mas no tempo deles. Eram quase 100 pessoas. Agora só falta 4. Depois que terminar esses 4, a gente pode
reiniciar de novo. Mas primeiro deixa eu descansar. Mas a minha vontade mesmo é de resolver o problema de todo mundo. Porque não tem nada melhor do que a pessoa abrir sua geladeira e ver que ela tá cheia, não. Não tem nada mais bonito do que a pessoa pegar a chave assim, ó, enfiar na fechadura, no tamborzinho ali da fechadura, e rodar a chave, abrir e sentir aquele ar de mofo ou de tinta fresca, mas dizer, essa casa é minha. Não tem nada mais bonito do que um homem pegar a conta de água, luz, ir na casa lotérica ou através de transferência bancária e pagar aquela conta porque ele tem condições. Não há nada mais lindo do que o homem parar o seu carro no posto de gasolina e abastecer ele. E sentir aquele cheiro de gasolina. Não tem nada mais lindo do que um homem decente, do que uma mulher decente. Eu já disse para vocês, no passado, eu ajudei muita gente que nunca merecia. Nunca. Mas quando eu olhava para o meu prato de comida e pensava nas pessoas que não tinham o que comer, eu deixava de comer até o meu prato de comida, porque eu lembrava do rosto das pessoas e pensava, o que essa pessoa deve estar comendo? Fubá com água? Farinha de mandioca? O que está comendo? Unha? O que está comendo? Depois de eu ter alimentado muito vagabundo, de eu ter pago aluguel para muitos vagabundos, de eu ter ajudado muitos vagabundos a abrir seu próprio negócio para começar a trabalhar, um belo dia eu resolvi, através da minha quarta visão, ver como é que andavam essas pessoas. E eu vi muitas delas zombando de mim. Aí eu cessei, eu parei. Então toda pessoa que vem a mim me pedir ajuda, eu apresento para eles. Se eles disserem amém, eu faço. Se eles não disserem, hoje a pessoa pode passar fome, que eu não estou nem aí. Então as pessoas não gostam de ouvir um camarada como eu, que fala a verdade, doa quem doer. Na verdade, imagina uma criança, vou falar criança porque muitos entendem que é criança. Imagina uma criança estudando na parte da manhã, de 7 ao meio-dia, 12 anos de idade, chegando em casa, né? Chegando em casa, almoçando, indo para o supermercado ou para o hortifruti e ficar ali na beira do caixa e a pessoa vindo com a mercadoria, ele abrindo a sacola ou pegando uma caixa de papelão no estoque e colocando a mercadoria daquela senhora, daquele senhor, daquele homem, daquela mulher, recebendo gorjeta daquela senhora, recebendo um salário mínimo e pegando do salário mínimo R$ 500 e dando para os pais. E dos 600 que sobrar para ele, ele tira 200 e economiza, fica com 400 para gastar com o que ele quiser, com roupa, com videogame, com bicicleta. Imagina um Brasil assim. E essa criança de 12 anos ter carteira assinada. Imagina que bonito. Contribuindo para a Previdência Social. Aposentando com 42 anos de idade. Ou com 45. Mas aposentando. E por opção continuar trabalhando
para continuar contribuindo para aqueles que estão vindo na retaguarda dele. Isso aí seria um Brasil para todos. Mas o Ministério do Trabalho diz que é crime. Crime é uma criança trabalhar e não ter recurso nem estudo. Mas a partir do momento que ela tem estudo, salário, isso se chama decência. Decência. Hoje nós não teríamos maconheiros. Hoje não iria existir a Cracolândia em São Paulo. Não existiria a Cracolândia lá no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. A criminalidade estaria banida do nosso país. Por quê? 90% da população brasileira, entre homens, mulheres, idosos e crianças, estariam trabalhando. Aí sim seria uma coisa boa. Mas o que você vê hoje é uma criança de 12 anos em casa mexendo com o celular. Se você perguntar quanto que é 9 vezes 9, ao invés de falar 81, ela fala 18. Tá entendendo? Se você perguntar qual é a raiz quadrada de 144, ela vai dizer que é 12. Se você passar para ela uma equação do primeiro grau, ela vai perguntar se o x é para comer. Se você perguntar qual é a diferença da geografia do Brasil, ela não sabe dizer. Se você perguntar quem foi Pedro Álvares Cabral, ela não sabe. Se você perguntar quem foi Diogo Feijó, ela não sabe. Se você perguntar para ela o que é uma carta de alforria, ela não sabe. Ela sabe é fumar maconha, cometer latrocínio, desobedecer pai e mãe, matar inocente. E os concursados do Ministério do Trabalho, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Justiça, tá todo mundo lá. Por quê? Tem um salário bom, tem prerrogativa até para morar em outros países. Muitos têm entrada franqueada por serem servidores públicos federais, então não há rejeição da entrada deles em países como os Estados Unidos, Inglaterra e outros por aí. Quando aposentados, pode levar a família inteira para morar fora e o resto da nação que se dane, porque a vida deles estão feita. Eu mostrei para vocês aquele dia ali, uma criança de 11 anos de idade dirigindo um trator. Todo mundo viu. Pesquisa aí na internet, a criança de 12 anos dirigindo um trator, uma retroescavadeira, enchendo a pá dela com areia, colocando em cima do caminhão, melhor do que muitos homens que se dizem profissionais aí. Eu vi uma criança dentro de um trem, operando uma locomotiva. Ele ligou a locomotiva, colocou a marcha necessária de aceleração. Eu fiquei de boca aberta. Outro, o pai colocou uma carreta bitrem na mão dele no interior, ele dirigindo a carreta bitrem, ele deu ré na carreta, ele buzinou, ele olhou no retrovisor, a coisa mais linda do mundo. E aí, os direitos humanos, o Ministério do Trabalho, da Cidadania, o Conselho Tutelar, vai até o pai dessas crianças e tratam eles como bandido, porque está ensinando uma profissão decente para o filho. Então você tem que jogar a toalha ou não tem? Tem ou não tem? E aí, um vagabundo rouba, é espancado, todo mundo sente pena. Quando eu estive no Oriente Médio,
no Iraque, no Sudão, Afeganistão, Cazaquistão, Turquistão, na Turquia. Eu vi crianças de 9 anos, bem franzininha, e que já não tinha mão, porque foi amputada, porque roubou uma fruta. Pergunta se ela vai roubar de novo. Então, gente, vendo a situação do jeito que ela é, a gente tem que jogar a toalha mesmo. Aí você escolhe um grupo de pessoas a quem você merece, a quem merece a sua ajuda, e você ajuda. Porque se você for ajudar todo mundo, você sai no prejuízo, porque depois você vai ser debochado. Porque você não vai ter a habilidade de saber se você está fazendo certo ou errado. Você vai pelo emocional. Ah, eu vou ajudar porque isso. E por trás a pessoa está metendo a vara no seu. Quando eu falar para você, senhor fulano, ajuda fulano lá, você pode ajudar. Você não vai sair no prejuízo. E se amanhã você quiser falar comigo, seu Carlos, eu ajudei fulano, que você pediu semana passada, ou ontem, ou hoje, e esse dinheiro está me fazendo falta, eu te devolvo. Te devolvo. Tá entendendo? Mas quando você faz porque você faz, você se sente bem. Você se sente o super-homem, a mulher maravilha. Mas se for ajudar, ajude as pessoas certas. Não deixa seguir a emoção e confundir ela com a sua razão, porque você vai se estrepar. Aí depois você vai lá e perdoa a pessoa, para você ver o sentimento de revolta que você vai ter. Eu fico assim indignado por ter vencido. Eu fico indignado por ter vencido e ver muitas pessoas que têm muito mais cunhão do que eu ficar na mesmice. As pessoas saem para a rua para manifestar. Eu fico imaginando, imagina todos os pais e todas as mães saírem para uma manifestação pacífica pedindo o direito dos seus filhos trabalharem. Imagina. Pena que não vai dar tempo mais. Mas imagina como seria. Você tá ali no mercado ali, ó, passando sua compra, e tá ali aquela criança de 12, 13, 14 anos, aquela moça de 13 anos, 15 anos de idade, embalando ali a sua mercadoria. Aí você pega o troco, 30, 40, 100 reais, ou dá o dinheiro todo para aquela criança lá, ela vai ficar incentivada. O Brasil proíbe a criança e o adolescente de ter uma carteira assinada, mas permite a mesma criança, o mesmo adolescente pedir esmola no semáforo, vender bala no semáforo, fazer malabarismo no semáforo. Ninguém vai lá e olha isso. Mas se aquelas mesmas crianças e adolescentes lá estiverem trabalhando, todo mundo vai em cima. Vai multar o empreendedor, a empresa, vai incentivar aquela criança a falar que foi maltratada, que está trabalhando além do horário. Por quê? Porque os inimigos da humanidade aprenderam que é fácil destruir o Brasil assim. E só você que não enxerga. Você fica dizendo aí, ah, ainda bem que no nosso país não tem guerra. Não tem não? Ah, ainda bem que o Brasil não tem furacão nem terremoto, né? As pessoas é tão ignorantes que preocupam com isso. E os inimigos da humanidade, aqueles que vocês tanto gostam de falar, Illuminatis,
ordenaram que a nossa Constituição nunca fosse mudada. Você vê aí pessoas matando, pessoas sendo escravizadas, você vê uma nação de merda e todo mundo no oba-oba. Eu preferiria 1000 vezes aqui ter guerra, mas ter uma nação decente, do que não ter guerra e morrer muitos inocentes por dia. Adolescentes, crianças na droga, quando poderia estar trabalhando. Então, o nosso país está destruído por aí. Não precisa de guerra, já está destruído. Crianças de 9 anos, 10 anos, em ponto de parada de caminhão, se prostituindo, para levar um saco de arroz para casa. Pais se relacionando sexualmente com filhas, mães se relacionando sexualmente com filhos, irmãos se relacionando sexualmente com irmãos, padrasto estuprando enteado, enteada. E todo mundo diz, eu quero justiça. Quantas vezes você viu a mesma reportagem e o que mudou no Congresso? Igual eu falei para vocês uma vez, se você conhece um deputado e é amigo dele, ou um senador e é amigo dele, fica pelado na frente dele, para ele ver que você não está com nenhuma escuta telefônica para não comprometê-lo, mas pergunta a ele, é verdade que lá no Congresso Nacional, os projetos de lei que são votados é contra a população? Se ele não vai te dizer que é. O nosso país, ele não precisou ser destruído de fora. Ele foi destruído de dentro para fora. A maioria dos adolescentes estão doentes, drogados. Outros têm preguiça de trabalhar. Outros já não tem mais aquele sentimento, né, de querer vencer na vida. Hoje, as universidades e faculdades não têm o ensino de qualidade que tinha há 30 anos atrás. Então, o nosso país ele já foi destruído há muito tempo, de dentro para fora. Mata-se mais no Brasil do que mata-se no Iraque, no Oriente Médio de geral. Morrem mais pessoas por parte de violência no Brasil do que morrem pessoas de câncer, AVC, infarto fulminante no mundo afora. A população pede justiça e continua a mesma coisa. Nunca vai mudar. Se houver uma emenda para haver mais severidade na lei, vai ser só um teatro. Só um teatro. Você trabalha 4 meses no ano para pagar só imposto. Não é verdade? Você abre uma empresa de pequeno porte, se você não tiver um capital de giro, com 1 ano e 8 meses você fecha as portas. Se vier uma epidemia como essa, então, acabou. Joga a toalha. Não é verdade? E ninguém quer enxergar isso. Ou enxergam e faz de coitados. Então, o Brasil é esse aí, ó. Cheio de pessoas inocentes e cheio de vagabundos. Vagabundo com V maiúsculo. Todo dia aparece um para te enganar. Todo dia aparece um. Todo dia um estelionatário aparece. Todo dia. Todo dia. E as pessoas, quando realmente sentir o impacto de tudo isso, será muito tarde. Muito tarde. Nos Estados Unidos,
existe a audiência de custódia, né? Lá o criminoso, o delinquente, vou falar assim, delinquente, que é mais bonito. O delinquente comete o crime, ele é levado até o xerife do condado, elabora-se toda a denúncia, ele fica, já é transferido para o presídio do estado, né? Ou do município. No dia seguinte ele está na frente de um juiz, porque há audiência de custódia. Lá o juiz só pergunta sim ou não. Aqui no Brasil, criou-se, né, as audiências de custódia. Vou usar esse termo aqui, tá? Audiências de custódia. O criminoso, o delinquente vai lá, chora na frente do magistrado, o Ministério Público se pronuncia, o Ministério Público ele tem o poder de dar o perdão. Basta você pesquisar aí, coloca aí no YouTube aí, audiências de custódia no Brasil, que você vai rir e chorar de tanta revolta. Aí o juiz, coitado, por parte da lei, que ele não pode ser maior do que a lei, por mais que muitos juízes tentam ser, eles não podem, porque senão eles podem até perder o cargo por isso. Aí o vagabundo delinquente vai para casa. Lá nos Estados Unidos, não. Lá é arbitrada uma fiança que o juiz sabe que o camarada não tem condições de pagar, por isso que ele vai ficar preso. Aí o Brasil tentou copiar, se estrepou. Né? Se estrepou. Então, gente, é de jogar a toalha ou não é? Eu joguei minha toalha quando eu fui expulso do exército. Joguei a outra toalha quando a nação me traiu. Peguei a toalha suja do chão e passei no rosto para cheirar o pó da terra e saber que eu vim dela, por isso que eu venceria. As duas toalhas que eu joguei no chão, eu enrolei e com ela eu fiz um uniforme de porteiro. Trabalhei honestamente, decentemente. Acertei na loteria, como qualquer pessoa pode acertar também. O dia de cada um chega conforme o seu merecimento. Tive um grande professor, Otávio, um magnífico empresário de alto escalão, me ensinou tudo que eu sei. Peguei aquela toalha que virou uniforme de portaria, dobrei e coloquei dentro do meu armário. Então toda vez que eu penso, eu vou lá e abro o armário da minha consciência e vejo as duas toalhas que um dia a nação tirou de mim e jogou no chão. E me fez jogar no chão. Eu vejo pessoas aí se esforçando, juntando dinheirinho e indo embora do país. Parabéns para você. O meu desejo é que você não volte nunca mais. Nunca. Porque eu tenho certeza que o país que você escolheu para viver é muito melhor do que esse. Eu fico olhando outras pessoas aí, coitadas, presas, né? Presas porque não tem para onde ir. São pessoas honestas, dignas, mas que não tem para onde ir. E você fica com medo de dar poder à pessoa e depois ela se revelar o pior entre a espécie. Então é por isso que você tem que deixar a vida ensinar a pessoa. E foi igual eu disse no começo do áudio. Se eu fosse um vagabundo, todo mundo estaria me ouvindo, todo mundo estaria me sustentando e todo mundo estaria batendo palma para mim. Mas como eu falo essas verdades e você não está acostumado com elas, você foge. Foge. E você faz bem. Porque você não tem que ouvir nenhuma baboseira que sai da minha boca, não. Porque a minha vida está feita. A minha vida está resolvida. Eu venci. Sem roubar ninguém. Sem usurpar ninguém. Eu venci. Ninguém matou minha fome.
Ninguém pagou meu aluguel, saiu do meu bolso. Do meu bolso. E foi um dinheiro tão justo que ele voltou para mim 1000 vezes mais. Porque a vida, a existência, ela te dá conforme a sua medida. Eu plantei só coisa boa, por isso eu colhi só coisa boa. Os bagaços que eu encontrei no meio do caminho, para mim, já nem existe mais. Porque são bagaços. E bagaço a gente deixa na estrada e pisa por cima quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Se você espera que eu fale de amor, vai ler poema, vai ler poesia, porque eu nunca vou te ensinar nada a respeito do amor, nem do perdão. Nunca. E se você esperar ouvir de mim que esses seres são amor, você vai cair do cavalo e vai cair feio. E o dia que você compreender tudo isso, você vai ver que realmente o único louco certo foi eu. Porque se esses seres amassem alguém, nenhum contactado estaria na miséria, passando fome, mendigando. Eu, se eu fosse desfavorecido financeiramente e tivesse contato com seres que eu tenho e eles não me colocassem num estado de vida para eu dar exemplo para os que estão embaixo, eu preferiria ficar dentro de uma igreja sendo enganado do que falando algo que não me sustentaria. Eu falo isso com toda sinceridade. Então, quando as pessoas... Eu conheço 2 mulheres no país, 3 homens que vivem na escassez total e são contactados. Cadê o amor daqueles seres por essas tais pessoas? Cadê? Eu, se eu fosse um alienígena em outro mundo, um exemplo, o nosso planeta é um planeta avançado. O nosso planeta. E nós podemos viajar de forma interplanetária. E aí, eu escolho um planeta. Observo como fez Cavata e outros tantos por aí, uma determinada pessoa daquele planeta. E eu resolvo ter contato com aquela pessoa. Aí eu me compadeço pela situação em que vive aquela pessoa. Né? Humanamente falando, o que é que você vai fazer? Você vai ajudar aquela pessoa. Porque você é um ser mais evoluído. Né? E você escolheu aquela pessoa para você ter ela como seu colega, né? E você vai permitir que aquela pessoa sofra? Então, se nós, que somos seres humanos, falhos, temos esse sentimento, e você olha para muitos seres que estabelecem contato verdadeiramente com pessoas, e você olha para a vida daquelas pessoas e você não enxerga nada, isso prova o quê? Que aquele ser está importando com essas pessoas? Você acha que tá? Cadê o amor daqueles seres por aquela pessoa que está doente, passando necessidade? Que exemplo aquelas pessoas podem dar? Porque a primeira coisa que vai acontecer é o julgamento. Poxa,
São seres tão evoluídos tecnologicamente, são seres tão grandiosos e que permite você ficar do jeito que você está. Cadê o amor dessas mulheres, desses homens do espaço por você? A ponto de você se escandalizar e ainda escandalizar o nome dessa civilização. Eu não teria coragem de falar nada relacionado a esses seres se eu não tivesse exemplo para dar. E jamais aceitaria ter ido em Galamiak e ver que aqueles monumentos são feitos à base de pedras preciosas e eu voltar para o meu mundo e ficar sendo pobre. Que exemplo eu teria para dar? Eu ia falar o que de Agnachete? Porque a primeira coisa que as pessoas iam dizer é: poxa, Carlos, você viaja para tantos planetas, conta histórias de planetas maravilhosos e esses seres deixam você nessa miséria? Que seres são esses, Carlos? E aí? Eu teria que pegar o meu dedo e enfiar dentro do cu e ficar calado. Então, se eu fosse desfavorecido financeiramente, eu dependesse de Agnachete, Arnetoriel, Zamaniel para fazer alguma coisa por mim, eu tava ferrado, lascado e mal pago. Eu que não fosse trabalhar todos os dias não para ver, se eu precisasse trabalhar. Eu que não contribuísse com a previdência social se eu precisasse, para daqui 70 anos ter uma aposentadoria não para ver. Se a Agnachete ia falar comigo assim: ô, Arques, toma aqui esse rubi precioso para você vender e fazer dinheiro aí no mercado negro. Vai esperando, viu? Então eu acho engraçado esses supostos, né, contactados falar do amor desses seres. Eu acho engraçado demais. Amor não enche barriga. Amor não paga suas contas no final do mês. Amor não paga aluguel. Perdão não vai encher sua barriga. Não sai não para trabalhar para ver. Né? Então, as pessoas têm que prestar atenção nisso. E eu falo isso porque uma vez eu perguntei para Atilio, quando eu estava lá no planeta Kank, eu falei assim: Atilio, lá é lógico que eu pronuncio o nome dele mesmo, né? Não chamo ele de Atilio lá. Falei: Atilio, se eu fosse um homem desfavorecido financeiramente e que precisasse de você para me ajudar a ter prosperidade ou algo do tipo, para que eu pudesse mostrar para as pessoas que vocês ajudam a gente financeiramente falando, como seria? Você me ajudaria? Ele, olhando para mim, ele falou comigo assim: não, eu não te ajudaria. Eu fiquei parado assim olhando para ele, ao mesmo tempo assustado, e eu falei: graças à arquiteta de tudo e o arquiteto de tudo, que eu fui homem desde pequeno para trabalhar, viu? E aí eu perguntei para ele por quê. Ele disse assim: porque a sua espécie tem infinitas possibilidades de descobrir como fazer para ter dias melhores. Eu falei: caramba, hein? Que tapa de luva na cara, hein? Depois eu perguntei a Agnachete a mesma coisa, mesmo ela já sabendo que eu tinha perguntado a Tio. Ela, na maior cara de pau, falou comigo: não. Eu falei com ela assim: se eu sentisse fome, Agnachete, você não mataria a fome do seu escolhido? Ela disse: não. E se eu estivesse doente, você não me curaria? Ela disse: não.
e que aquele olhar maravilhoso que ela tem, com aquela beleza inexplicável que ela tem, eu perguntei para ela por que Agnachete, falando o nome dela verdadeiro, né? Ela disse assim, porque todo homem, toda mulher que está debaixo do céu de Eliape tem potencial. Depois, com o tempo, eu fui montando quebra-cabeça, eu fui analisando a história que eles me contavam da vida deles, desde a evolução deles no planeta deles. E todos trabalhavam. Todos davam duro o dia inteiro. Foi se tornando evolutivos, foram evoluindo, até chegar ao ponto de não mais precisar trabalhar arduamente como nós fazemos aqui. E lembrando que lá eles não trabalhavam por dinheiro, trabalhava no bem comum um para o outro. Já outros planetas, né, que nem eu falei para vocês, estão em processos piores do que o nosso, né? Então, depois de eu ter tomado essas truletadas na cara, eu não tive coragem de perguntar Netoliel, nem Zamaniel, porque eu sei que eles falariam a mesma coisa. Não, você poderia passar fome, você poderia passar sede, você poderia morar debaixo de uma ponte que nós não estávamos nem aí para você. Então por isso que hoje eu falo para vocês que vocês têm potencial para vencer. E que se hoje você precisa ser ajudado e você recebe minha ajuda, é porque eu sei que amanhã você vai estar empregado e você não vai precisar mais. Eu não estou aqui para falar de planeta, de seres, se são altos, baixos, bonitos, feios, não. Eu estou aqui para filtrar a mensagem que eles me passam, que é para mim, e através desse filtro eu compartilho para quem quiser ouvir. Simplesmente assim. E as pessoas ouvem e têm todo o direito de ignorar, lógico, que ninguém é obrigado a acreditar. Mas se eu fosse aquilo que eu falei no início desse áudio, eu teria 500 a 1 milhão de inscritos no meu canal. Eu seria o maior youtuber que fala de vida extraterrestrial da história do Brasil. Ou talvez do mundo, né? Porque a maioria está acostumada com pessoas bandidas, travestidas de bons samaritanos. E eu, se eu não tivesse a vida que eu tenho, eu seria porteiro do mesmo jeito até hoje, contribuindo anualmente ao INSS, verificando o depósito do meu fundo de garantia, recebendo o meu salário no 5º dia útil de cada mês, não estaria morando de aluguel, teria pelo menos financiado a minha casa própria, se eu tivesse vendido o meu apartamento, como eu vendi naquela época, mas fazendo uma comparação para o hoje, estaria pagando um financiamento próprio de uma casa para depois pensar num carro. Mas graças à arquiteta e o arquiteto de tudo, por causa do meu caráter, por causa da verdade que eu falo, eu fui julgado e não fui achado em falta. Por isso que quando eu marquei 6 dezenas da Mega Sena, eu acertei. Por isso que os meus investimentos de alto risco que eu faço, tanto no Banco Santander, como no Itaú, como na Bolsa de Valores, eu sempre ganho e nunca perco. Porque eu tenho 999 defeitos. Mas a minha qualidade, que é falar a verdade, supre todos os 999 defeitos. Começa a falar a verdade para ver se sua vida não muda.
Começa a deixar de enganar as pessoas para você ver como é que sua vida não muda. Mas enquanto você viver explorando, enganando as pessoas, vocês, para aqueles que a carapuça servir, vai viver sempre mendigando. Enquanto você não conhecer o seu valor, você vai ser sempre doente. Enquanto você não tiver coragem de correr atrás do seu trabalho, você vai ser sempre pedinte. Eu tenho algumas famílias que ajudo. E eu sempre falo para eles, olha, eu estou de olho. Corre atrás do trabalho. E eu vejo que eles correm atrás do trabalho. Que estão fazendo alguma coisa. Agora que essa crise aí deu uma travada aí, porque não tem como, né? Você ir contra o sistema. Porque muita empresa faliu. Mas antigamente era muitas pessoas. Foi só reduzindo, 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 reduzindo. Daqui a pouco não terá mais ninguém. E quem um dia eu ajudei, não ajudo de novo. É uma vez só. Igual eu falei pro pessoal. Conseguiu o trabalho, me mostra a carteira assinada e encerrou-se a ajuda. Se amanhã ficar desempregado e me pedir ajuda de novo, não. Não ajudo. Mas enquanto está desempregado, ajudo. Porque eu sei que são famílias honestas, pessoas dignas e que não pode depender do governo para nada. Eu não caí nas ciladas que antigamente eu caía, não. Entendeu? Então, as pessoas é porque merecem. Porque não vão zombar do meu dinheiro nem do dinheiro de ninguém. Então, são pessoas dignas. Porque dessa comida que eu comi no passado, eu não como de novo, não. Nunca mais. E quando eu falo nunca, é nunca mesmo. Então, antes de me pedirem ajuda, o que você faria se fosse eu te pedindo ajuda? Qual o conselho que você me daria? Se eu estivesse doente e você tivesse habilidades para me curar, mesmo você sabendo que você correria o risco de curar uma pessoa que não merece, qual conselho você me daria? Se eu estivesse passando fome e pedisse a sua ajuda financeira, antes de você me ajudar, qual conselho você me daria? Então, aquilo que você falaria para mim, fala para você mesmo. É simples. Ou você quer que eu invente um kit de maquiagem da Gnachete para te vender por R$ 1.000? Ou um kit de perfumaria para te vender por R$ 2.000? Ou um objeto milagroso para te vender por R$ 5.000? O que você quer? Você quer que eu te conte verdade? Ou você quer que eu te conte mentira e te engane? Você escolhe. Porque se você quiser que eu minta, você vai para os quintos do além. Mas se você quiser se endurecer e ser forjado naquilo que ninguém te ensinou, nem sua família, nem seu pai, nem sua mãe, e você de livre e espontânea vontade quiser me ouvir de graça, porque eu não te cobro nada não, tá?
Saiba que você vai ser um homem e uma mulher diferente. Você vai ver o mundo de outra forma. E qualquer picareta que tentar te pedir dinheiro para te engalobar, você vai dar uma rasteira feia na pessoa. Você não vai engolir sarrafo de ninguém. De ninguém. E aí, quando você resolver também jogar a toalha, você vai jogar por uma coisa justa. Quando você jogar a sua toalha, seja homem, seja mulher, para não pegar ela de volta. Cure-se a si mesmo. Corra atrás dos seus objetivos sem depender das pessoas. Aproveita a saúde que tem. Aproveita. Não espera nenhum alienígena te dar dinheiro, matar sua fome, porque isso não vai acontecer. A única coisa que pode acontecer é eles pedir que você faça algo para alguém, mas eles mesmos fazer, não. Mas para isso acontecer, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então espere os sinais. Para que quando você fizer algo para alguém, você não venha se arrepender e chorar depois. Tá entendendo? Porque a única coisa que cai do céu é avião e chuva. Não esquece disso. E antes que você fale que o granizo também cai, cai também. É por isso que estamos aqui. Para dar a mão um para o outro. Mas quando você vê que aquela mão tá suja por pilantragem, fuja. Fuja. O que você fizer, faça para o bem do seu próximo, julgando-o sem sentimentalismo. Julgando-o com razão. Não aceite ninguém te pedindo nada em nome de alienígena. Isso é mentira. Mentira. Engano puro. Engano puro. Deixa o seu sentimento racional, que é diferente do sentimento emocional, fazer você olhar para alguém e, se você tiver condições, ir lá e ajudar a pessoa. Aí você estará sim, verdadeiramente agradando homens e mulheres do espaço, principalmente se for por uma causa digna. Porque no mundo deles, eles se ajudavam. Por isso que eles se desenvolveram, por isso que eles cresceram, por isso que se tornaram superiores em caráter, em verdade, em tudo. Por isso que são conhecidos como professores do passado. Por quê? Porque trabalhavam para o bem comum. Para o bem comum. Não trabalhavam para pilantras, nem para picaretas, nem para estelionatários, não. Trabalhava para bem comum. Então, quando eles olham para o nosso mundo e vê nós, eu e você, ajudando quem merece, eles sentem felicidade. Mas quando você ajuda quem não merece, quem vai cuspir em você mais tarde, para eles tanto faz como tanto fez. Você que se vire mais tarde com o seu sentimentalismo. Por isso que sempre eu estou atrás das pessoas dizendo: olha, vai atrás do trabalho.
vai atrás do trabalho, procura trabalho, cria vergonha na cara, faz isso, faz aquilo. Dou pressão justamente para isso, né? E aí foi reduzindo, 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 até chegar a essa última remessa de pessoas que estão, são 29 pessoas, 29 famílias. Depois que elas conseguirem trabalho, adeus, bye bye, tchau, até nunca mais, boa sorte, né? Então, gente, tomem muito cuidado para você não jogar a sua toalha à toa. Tome muito cuidado para vocês não serem enganados, usurpados. Tomem cuidado. Antes de vir me pedir para curar você, a fim de que você queira ouvir uma promessa minha de que eu vou te curar ou de que algum ser vai te curar, toma cuidado. Toma cuidado. Descubra a sua força, trace as suas metas, o seu caminho e siga em frente. Não depende do Carlos, não. Não dependa de ninguém, não. Não dependa. Deixe as pessoas virem até você, mas não vá até as pessoas. Dê um tapa de luva na vida e mostra que você pode vencer. Não fica aí assistindo televisão 24 horas por dia, não. Porque quando o tempo passar, as lágrimas vão rolar no rosto como se fosse fel, hein? Cuidado. Cuidado e cuidado. Hoje você pode rir de tudo isso que eu falo, mas amanhã você chora. Chora. Já vi muitas pessoas chorando por ter visto o tempo passar e elas não terem conseguido nada. Aí mamãe, papai foi embora, irmão rejeitou, parente rejeitou, ficou na rua jogado, como um lixo. Cuidado, eu já vi muitas pessoas assim. Como também já vi pessoas acordar na beira do precipício e pular fora e se dar uma alta oportunidade para vencer na vida. E vejo que as pessoas estão conseguindo. Agora, enquanto você estiver mexendo aí no celular, enquanto você ficar assistindo desenho animado, não tendo nada na vida, porque essas coisas, os prazeres da vida, é reservado para quem está vencendo. Não é para quem é vagabundo, não. Amanhã você começa a perder as coisas e quando você assustar, já é tarde. Né? Então, tomem muito cuidado, porque eu vejo que a toalha de muitas pessoas estão caindo. Estava no ombro, agora está na mão, daqui a pouco está no chão. E aí é tarde demais. Entendeu? Então, espero ter explicado o porquê que eu não manifesto mais o desejo assim, aquela coisa, eu vou fazer agora, por ninguém, para ninguém. Espero que esteja explicado isso. Porque enquanto você vier doente até a mim e eu te prometer te curar, você vai ser sempre doente. Enquanto você olhar para mim e depender de mim, você vai ser sempre escravo. Mas quando você se libertar disso e entender que alguns aspectos da vida você mereceu passar, você vai passar com firmeza, mesmo chorando, mas você vai passar e você vai conseguir superar. Mas enquanto você for fraco, você sempre vai ser a mesma pessoa horrível que você sempre acreditou ser.
E assim eu me despeço de todos vocês, espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? Espero que vocês coloquem cada coisa no lugar e que vivam e sobrevivam para contar história. Toda vez que você olhar a toalha, indo para o banheiro, você lembra da toalha da vida. Para você não tropeçar e não cair em desgosto. Tomem muito cuidado, abram os olhos. Se for fazer alguma coisa para alguém, faça pela razão e nunca pela emoção. Dê crédito ao teu sentimento racional e não ao sentimento emocional. E assim eu me despeço de todos vocês. Uma boa segunda-feira para todos, né? Um bom final de segunda-feira, porque já são agora 19 horas e 39 minutos. Mas uma boa semana para todos vocês e fui!